Olá, está no ar mais uma edição do programa Fala Vereadora, que mostra o resultado do trabalho dos parlamentares e a atuação do Legislativo em benefício de Uberlândia. E no nosso programa de hoje, a convidada é a vereadora Amanda Gondim, do PSB. Vereadora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Adriana, e a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com você hoje. Vereadora, estamos concluindo o primeiro ano de trabalho da atual legislatura. Como é que a senhora avalia esse período? Bom, tem sido um ano intenso de trabalho. A gente tem inúmeras conquistas de entrega para a Uberlândia. Foi um ano muito positivo. Acho que essa legislatura tem ainda muito pela frente, muito a propor ainda pela nossa cidade. Mas eu estou satisfeita com a nossa caminhada e o enfrentamento que a gente vem fazendo aqui pela cidade para que a gente consiga implementar diversas políticas públicas realmente efetivas para a nossa população. Foram muitos projetos apresentados e eu gostaria de saber quais foram os principais projetos ou propostas aprovadas em 2025 que a senhora destaca como avanços, para a cidade de Uberlândia. Bom, eu considero que nós conseguimos aprovar aqui na Câmara o plano diretor de Uberlândia, que se encontrava desatualizado aí já há mais de 10 anos. O plano diretor é a principal lei que traz as diretrizes organizacionais da cidade, dizendo aí dentro de cada zona, quais vão ser os instrumentos do poder público, como a população vai acessar esses instrumentos, quais vão ser as prioridades de política para a cidade, desenvolvimento pelos próximos 10 anos. Então foi muito importante porque o ano de 2024 foi um ano intenso de discussões sobre esse plano. E eu consegui inserir 6 leis minhas dentro desse plano diretor. Eu fui a única vereadora que conseguiu isso, então eu considero um grande feito, um grande resultado do trabalho do nosso mandato nesses últimos anos. Eu consegui colocar dentro do plano diretor a implementação, do projeto que traz o auxílio aluguel para mulheres em situação de violência doméstica, que é um projeto que eu também protocolei aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, que visa esse auxílio, porque a gente sabe hoje que a violência contra a mulher é um problema de saúde pública cada vez mais alarmante e preocupante. Hoje o Brasil é o 5º país no mundo onde mais se matam mulheres. Pelo fato de sermos mulheres, a violência ela é acometida no ambiente privado, diferente de uma violência comum que um homem vive no cotidiano, que é da esfera pública. A violência contra a mulher vem de lugares onde deveriam ser seguros, de companheiros, pessoas próximas, de relacionamentos afetivos, de relacionamentos próximos. Então é importante que a gente trate isso com seriedade e dê uma devolutiva à altura desse problema. Então, além das diversas outras leis que eu consegui aprovar na legislatura passada sobre essa temática, nesse ano a gente conseguiu colocar isso dentro do plano diretor, que eu considero um ganho muito grande. Já é uma lei também que existe dentro da Maria da Penha, essa diretriz, e outras leis correlacionadas a isso. É importante porque a gente sabe que a questão da dependência econômica é um fator muito decisivo para a mulher se manter em um relacionamento abusivo, um relacionamento violento. Então, conceder a oportunidade dessa mulher poder sair desse relacionamento, reorganizar a sua vida com o aluguel para ela ter para onde ir com o seu filho, com o seu dependente, é muito importante. Então, considero essa política um avanço muito grande. A gente espera que a Prefeitura, de fato, implemente isso para se tornar uma realidade. E aí, para além disso também, aproveitando a deixa, a gente vai votar aqui a lei orçamentária, o plano plurianual, que vai definir as metas orçamentárias pelos próximos 4 anos, e eu também fiz uma emenda nesse sentido. Então, a gente está de todas as frentes buscando que isso se torne uma realidade. Acho que esse é o dever que a gente tem como vereador, de tentar aí buscar isso para ser trabalhado das mais variadas formas e, de fato, deixar o Poder Executivo sem ter como dizer não para algo tão importante como essa política, Pode-se dizer, então, que o balanço é extremamente positivo. Acredito que se a gente for verificar realmente dessas diretrizes que são importantes, foram metas alcançadas muito positivas. E dizendo ainda do plano diretor, a gente conseguiu colocar a construção de mais 2 parques, então descentralizando a característica dos parques para além do Parque do Sabiá, outros parques importantes,
como a nossa última área de preservação do Cerrado, que é a área do Córrego Mogi, a criação do Parque do Córrego Mogi e também do Córrego Campo Alegre. São áreas hoje de risco na nossa cidade, né, de perda de fauna, são as nossas últimas reservas de cerrado, e a pauta ambiental tem sido uma pauta prioritária no meu mandato, uma pauta que trata a questão da preservação ambiental, da sustentabilidade e o que a gente chama hoje de justiça climática, que é a adaptação das cidades, uma responsividade das cidades a esse problema que nós estamos enfrentando no mundo e no Brasil e em Uberlândia, né, que é a intensificação das mudanças climáticas. Então a gente está vivendo aí períodos mais quentes, com maiores ondas de calor, a intensificação aí dos períodos de queimada, a intensificação também das chuvas, quando as chuvas são cada vez mais torrenciais, causam prejuízos materiais muito grandes, significativos em regiões, e a gente tem visto aumentar os pontos de alagamento da cidade também. Não é mais um caso apenas da Rondon Pacheco, né, que é um problema histórico da cidade, mas a gente já tem problemas no Morumbi, em outras áreas da cidade que também apresentam alagamentos significativos com prejuízos materiais e com risco também, né, de morte aí por alagamento e outras questões que isso vem trazendo. Então, essa perspectiva de trazer adaptação para o debate público é muito importante. Também, dentro da questão do plano diretor, a gente conseguiu colocar a parte da implementação de estudos sobre a tarifa zero universal, que é uma pauta também que eu venho trazendo. Esse ano eu fui a única parlamentar que foi escolhida para participar de um curso por um mestre em tarifa zero, que tem voltado os seus estudos para a aplicação da tarifa zero no Brasil e no mundo também. Então foi muito significativo. Foi um curso que trouxe muitas novas ferramentas para a gente poder trabalhar essa temática aqui, para tirar isso do caráter abstrato, do plano das ideias e buscar como que a gente pode materializar isso. E o governo federal, ele também está realizando um estudo de viabilidade, né? Então, eu acho que são temas que têm casado e mostrando a sua pertinência para o momento. Então, a gente mostrando que o nosso mandato está bem alinhado com debates atuais que estão sendo feitos no Brasil, no mundo, que são muito importantes. Então, a tarifa zero permite que as pessoas possam ter um acesso à cidade, né, mais igualitário. As pessoas hoje se encontram limitadas na mobilidade porque as tarifas de transporte público são onerosas, sim, para o trabalhador. Então, o trabalhador, ele às vezes tem que escolher ou ir numa consulta médica, ou talvez procurar um emprego, ou ir para uma atividade de lazer, porque realmente as pessoas que estão mais nas periferias estão sofrendo mais com essa questão, né? Porque os serviços estão muito concentrados em algumas regiões, então às vezes passa muito tempo nesse deslocamento e é um deslocamento com uma precariedade muito grande, uma insegurança muito grande, que a gente já vem retratando aqui ao longo dos anos também, que o transporte público de Uberlândia precisa melhorar demais na qualidade, mas pensando na questão da tarifa zero, a gente trouxe um estudo preliminar da viabilidade dessa tarifa zero, que foi por parte desse grupo de estudos que eu fiz parte, com profissionais qualificados para isso, que nos trouxeram um estudo preliminar do quanto custaria para a Uberlândia a implementação da tarifa zero universal. E eu entreguei isso em mãos na Secretaria de Trânsito e Transportes. A gente não teve uma resposta da Prefeitura, então aqui fica também essa cobrança, né, para o Poder Executivo nos trazer uma resposta disso, porque o debate está sendo feito, a gente está qualificando esse debate, não é mais apenas no campo das ideias, não está só no campo abstrato, agora ele é já um debate para ser colocado aqui. A gente também fez uma emenda ao orçamento, plano plurianual, colocando como uma diretriz esse estudo da implementação da tarifa zero universal, que eu acho que também é um divisor de águas. As cidades que implementam isso no mundo, elas veem uma melhoria também na economia circular, as pessoas utilizam mais a cidade, ocupam mais a cidade. Então, assim, são N pontos que são melhorados ali de acesso, e acho que isso traz uma justiça social maior também, um equilíbrio maior para as cidades, né? Então, pensando nisso, a gente também propôs essa questão. E outros pontos que foram importantes também, dentro do plano diretor, foi o plano de mitigação das mudanças climáticas, que foi a primeira lei de Minas Gerais aprovada sobre as diretrizes para a construção desse plano, que seria um plano de adaptação e mitigação desses efeitos.
E é isso tudo que eu trouxe agora, falando de todos esses aspectos que eu trouxe, desde as queimadas, aos alagamentos, a intensificação das ondas de calor, dos períodos de seca, como a cidade vai reagir a isso, né? Como que a gente vai adaptar as cidades para responder a todos esses efeitos que são cada vez mais intensificados. Então o plano ele vem nesse sentido, e foi o primeiro de Minas Gerais a ser aprovado, então foi um ganho muito grande para Uberlândia sair na frente, né? Uma lei de minha autoria, e a gente conseguiu também implementar isso dentro do plano diretor. Ou seja, todas as discussões que foram pautadas sobre a cidade, a gente está alinhado a elas, e isso mostra que o trabalho está sendo bem feito, sabe, Adriana? Eu estou muito orgulhosa desse mandato, da gente poder ter tanta entrega nesse sentido, de projetos que realmente importam para a população. Acho que muitos deles podem parecer distantes para as pessoas, mas quando a gente pensa no funcionamento da cidade, em como os serviços são distribuídos, como chegam para as pessoas os serviços, acho que mostra a relevância de todos esses temas que a gente está tratando. E também como eles estão acompanhando debates, tanto a nível nacional quanto em outros lugares, né, do mundo. Eu acho que isso mostra a relevância, a pertinência, e ter colocado isso no plano diretor também é uma grande conquista e mostra a relevância dos assuntos que foram tratados aqui, né? Porque foi o grupo de pesquisadores junto da sociedade civil que aprovou a colocação dessas medidas todas dentro do plano diretor. E aí a gente conseguiu aprová-lo aqui na Câmara. Acho que essa é a minha grande contribuição para esse ano aqui da nossa cidade, ao longo de um trabalho que eu já vinha fazendo há 4 anos, né? O resultado desse trabalho foi a entrega do plano diretor agora. Então, estou muito orgulhosa dessa contribuição que a gente pode deixar para a cidade aí. Com certeza. Vereadora, e existem mais ações ou iniciativas do seu gabinete que resultaram em melhorias concretas para alguma comunidade ou serviço público neste primeiro ano de mandato? Nós, no início do ano, aprovamos, a primeira lei que nós aprovamos foi uma que alterava o protocolo de atendimento de saúde. Eu não sei se vocês se recordam do caso da Vitória Alice, que infelizmente perdeu a vida quando ela estava no ônibus na cidade, que parou na porta da unidade de saúde, o motorista fez o procedimento correto de levá-la até a porta da unidade de saúde, mas o atendimento não chegou a tempo e ela acabou falecendo. Então era uma jovem que perdeu a sua vida por conta de uma negligência ou omissão dentro de um protocolo de atendimento. E a primeira lei que nós conseguimos aprovar esse ano foi alterando esse protocolo para que houvesse o atendimento de fato para esses casos nas portas das unidades também. Se eu chego ali com uma emergência, o profissional possa chegar até aquela pessoa e prestar o socorro para que a gente possa tentar evitar que situações como essa, desastrosas, se repitam. Acho que esse foi um ganho também no início do ano que a gente teve, muito importante para a cidade, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala talvez de uma das matérias que mais preocupam a população, né? Acho que hoje é um dos problemas mais gritantes que a gente tem, realmente são as questões de atendimento à saúde, né? Do acesso da população. E de que forma as demandas, né, dos moradores têm chegado até o seu gabinete e como é que elas têm guiado, né, o seu trabalho? São muitas as demandas? Nós temos ali demandas das mais variadas ordens, né? Porque eu sou uma vereadora que trata a cidade, então a gente acaba recebendo demandas desde a melhoria do transporte público, a questão da mobilidade, o acesso das pessoas com deficiência aos locais. A gente recebe muita demanda de saúde com relação também a um exemplo muito recente de um trabalho meu, né? Com diabéticos tipo 1. A gente está tendo uma falta de insumos na cidade com relação ao acompanhamento de diabéticos tipo 1. Eu sou uma diabética tipo 1 desde que eu tinha 9 anos de idade, que foi o meu diagnóstico, então eu sei bem na pele como é conviver com uma condição que é crônica e degenerativa, né? Eu tenho complicações muito severas, inclusive eu me tornei uma pessoa com deficiência em virtude de complicações da diabetes tipo 1. Hoje eu tenho baixa visão, então é um universo muito complexo, né? Uma doença muito complexa, então ela necessita de um acompanhamento muito próximo e muito constante ali. E tem tido problemas de abastecimento de insumos, faltando tiras, por vezes faltando tipos de insulina no Centro Municipal de Atendimento aos Diabéticos. Isso foi chegando até mim por um volume muito grande de relatos mesmo, de pessoas que fazem uso do sistema de saúde pública, que hoje se encontram desassistidas nesse sentido, porque não sabem se vão receber uma quantidade X ou 2x das tiras, e elas são muito caras para se comprar também. E aí, desde o início do ano, eu protocolei um projeto também, e ontem eu fiz a indicação dele como a criação de um programa de distribuição de sensores para monitoramento de glicose,
que é o que há de mais moderno hoje na tecnologia para acompanhamento da glicemia, que seriam sensores que ficam acoplados, subcutâneos na pele, duram 15 dias e ele mostra em tempo real, 24 horas, como que está aquela glicemia. Então, ele traz realmente um mapeamento fidedigno de como está a realidade daquele paciente, né? E eu estou lutando para implementar isso na saúde pública do município, mas a gente está falando aqui de questões orçamentárias, né? Então, a minha medida foi indicar a criação de um programa e articular com a prefeitura para que a gente possa também fazer, no ano que vem, um projeto piloto com 70 crianças de 7 a 12 anos que vão ser atendidas por um ano com a distribuição desses sensores por meio das minhas emendas impositivas da saúde. Então, isso já foi destinado, eu destinei desse ano para o próximo, nas emendas que a gente tem impositivas, parte das minhas emendas da saúde foram para aquisição desses sensores, foi feito um estudo de viabilidade pela Secretaria de Gestão Estratégica do município, que mostrou realmente que é uma importância muito grande, que traz até mesmo uma economia lá na ponta, né? Porque o sistema de saúde ele vai gastar menos se você previne condições complexas de saúde acontecerem, trazendo uma maior qualidade de vida para quem faz uso disso. É claro que o meu grande sonho é que seja um acesso universal, que todas as pessoas diabéticas tipo 1 possam ter acesso a isso, mas eu acho que a gente já inicia algo, né, para se tornar no futuro uma política pública permanente. E é isso que eu vislumbro e é isso que eu estou lutando para que aconteça. Mas acho que é uma notícia boa também, né, de algo que eu vim lutando ao longo de todo o ano e que eu espero que se torne uma realidade no próximo ano. Vereadora, a senhora é presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres, presidente da Comissão de Diversidade, faz parte de outras 4 comissões e também da Procuradoria da Mulher. Como é que a senhora tem atuado, né, dentro dessas comissões, da Procuradoria da Mulher? Como é que tem sido esse trabalho? Bom, a comissão, acredito que uma das mais atuantes da casa é a Comissão de Direitos Humanos e do Consumidor, porque nós acabamos ali pautando várias temáticas diversas, né, quase como se fosse uma comissão guarda-chuva para diversos assuntos, e a população tem nos procurado bastante com demandas. Então, nos procuram muito com problemas atuais. A gente fez esse ano audiências importantes, como sobre a tarifa zero. Nós fizemos alguns outros movimentos também sobre pautas de causa de pessoas com deficiência, de direito das mulheres. Então, a gente teve um evento muito significativo no início do ano pela Comissão da Mulher sobre feminicídio em Uberlândia, né, já que a cidade hoje desponta nos casos de feminicídio no estado de Minas, é a cidade mais violenta para mulheres, né? Então nós estamos trabalhando nesse sentido aliado com as temáticas também que a população nos sugere. Acho que a comissão ela é uma porta, né, para a população acessar as temáticas e a gente aprofundar nos projetos ali. Então as comissões também elas estão aprofundando dentro dos temas dos projetos que são propostos, né? Tem muitos os projetos que são voltados aos direitos das mulheres, passam pela Comissão das Mulheres e ali a gente faz uma análise realmente de como esse projeto pode ser melhorado, até que ele chegue na plenária para votação. E é assim com as comissões temáticas todas, mas estar em muitas comissões é um trabalho intenso, né? De muita responsabilidade também. A gente tem tentado fazer, eu e a equipe, da melhor maneira possível, tentando também trazer e tornar sugestões e as demandas que as pessoas nos trazem em discussões dentro dessas comissões, que eu acho que é para isso também que elas servem. Olhando para 2026, quais são as suas principais expectativas e prioridades para o próximo ano? E já existe algum projeto ou iniciativa que a senhora já pretende colocar em prática? Bom, nós temos alguns projetos já que foram protocolados aqui na casa, que a gente vai focar agora para aprovação em 2026, porque a gente já está encerrando o nosso ano aqui na Câmara, né? Temos a farmácia SUS Animal, para que a gente possa ter distribuição de medicamentos, tipos de medicamentos gratuitos para protetores independentes, instituições e pessoas vulneráveis que necessitam disso, que cuidam de animais, mas não têm condições de arcar com os custos disso. Porque a gente sabe que hoje em Uberlândia a gente tem aí aproximadamente 30 mil cães e gatos abandonados nas ruas,
fora os 5.000 registros de maus tratos de animais que a gente tem na nossa cidade, né? No ano de 2025 foi esse o volume de maus tratos, então a gente sabe que é um problema muito grave, é um problema de saúde também pública muito grande, porque é o que chama de saúde única, né? Tem aquela questão da saúde animal, o ecossistema e nós, humanos, né? E nós estamos todos interconectados. Então a gente tem que tratar isso de uma maneira séria e nós vislumbramos que a gente consiga avançar nesse debate, que vai ser muito significativo, porque as instituições elas fazem um poder, elas entram, né, dentro de um espaço que o poder público não está alcançando. E aqui em Uberlândia, infelizmente, a política voltada para a causa animal está deixando muito a desejar. Então, assim, a gente precisa da construção do abrigo, que ele seja uma casa de passagem para animais atropelados, que precisam de lar temporário, que possam ter ali um lugar para ficar, né, em segurança, serem libertados de situações de maus tratos. A gente tem que avançar sobre essas questões também que acho que são fundamentais. Então, esse meu trabalho voltado para a causa animal começou há alguns anos, quando eu retirei a proibição de alimentar animais em situação de rua. Eu fui a autora desse projeto, então hoje Uberlândia pode ter comedouros em lugares públicos, graças a essa atualização na lei que a gente fez, que vai de acordo com uma lei estadual que considera a privação de alimento e água maus tratos. E realmente né? É uma situação de crueldade. Então, eu tenho tentado pautar essa questão da causa animal, que é algo muito sensível para mim também, e espero que a gente consiga fazer mais pelos próximos anos, aí, focar nisso também no ano de 2026. E, para além disso, o que a gente já continua fazendo, que é o projeto da Tarifa Zero, as discussões qualificadas dos projetos voltados tanto para a área de direito das mulheres, pessoas com deficiência, também meio ambiente e sustentabilidade. Acho que vale mencionar que esse ano foi um ano muito importante para nós no mandato, para mim, que eu consegui ir para a COP30, né, que foi o maior evento de clima do mundo, e eu fui como parte da delegação brasileira. O governo federal aprovou a minha candidatura pelo meu trabalho com a pauta do meio ambiente aqui em Uberlândia, o que a gente já vem fazendo. Então, foi muito gratificante estar presente, acho que participei de debates ali muito importantes, fiz uma palestra e um painel, participei de um painel palestrando pelo BNDES também, que faz financiamentos, né, climáticos, projetos que são importantíssimos, porque a gente precisa colocar essa pauta que eu disse, que é a justiça climática, dentro do orçamento público. Então, o que a gente buscou foi conexões e pontos para aprimorar isso e poder trazer também para Uberlândia e aplicar aqui na nossa realidade. Então, foi um ganho muito grande e poder estar lá representando Uberlândia em Minas Gerais foi muito significativo. Acho que mostra a relevância do nosso trabalho aqui e como ele também está sendo visto lá fora. Eu acho que isso é um ganho para a nossa cidade como um todo, com certeza. Vereadora, e com relação à diversidade, que é uma bandeira que a senhora defende também? Sim, a diversidade, bom, eu sou diversa, né? Acho que não é uma bandeira para mim, né? Quem eu sou. Eu sou a primeira parlamentar publicamente lésbica eleita na cidade de Uberlândia. Então, em 135 anos de história, isso é muita coisa, diz muito, né? Nossa cidade é uma cidade conservadora ainda, então esse feito eu sei que ele significa não só para mim, mas para todas as pessoas que eu represento e que também fazem parte dessa diversidade. E estar nesse lugar é um lugar de muita responsabilidade. E aqui, quando essa comissão da diversidade foi criada, foi pensando nisso. Foi um esforço de parlamentares em conjunto, né, de outras parlamentares que hoje não estão mais aqui conosco, mas que vai perdurar, né, sendo aí um legado que a gente possa deixar aqui para que a discussão dos direitos das pessoas LGBTs possa ser de fato trazido à tona do debate público com respeito e também com tecnicidade, que a gente consiga colocar dentro do orçamento público políticas públicas para essa população. E aí, como um trabalho que a gente fez ao longo dos últimos anos foi colocar uma seção específica no Código Municipal de Saúde sobre saúde da população LGBT. Acho que esse foi um ganho muito grande, um projeto de minha autoria, a gente batalhou muito para a aprovação dele e conseguimos, e colocar as especificidades que cada grupo tem no tratamento e acompanhamento de saúde, a prevenção de determinados tipos de cânceres, né, acompanhamento de terapias hormonais, tudo isso sendo feito junto à unidade de saúde, né? Acho que isso é importantíssimo. E pensando também que nós precisamos avançar também
com a dignidade e o acesso da população LGBT ao mercado de trabalho, que essa tem sido uma pauta muito buscada pela comunidade como um todo, cotas para pessoas trans, e aqui a gente já fez um indicativo para o executivo para que as empresas contratadas pela prefeitura consigam colocar ali pelo menos algumas vagas destinadas para a população trans, para que a gente consiga aprimorar essa questão do acesso ao mercado de trabalho, que hoje é fundamental para tirar as pessoas da marginalidade, né? Um grupo que foi excluído historicamente, que ainda é muito excluído. Então, o que a gente vem buscando aqui é, de fato, avançar nesse debate com o poder público. Vereadora, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar um pouco do seu trabalho aqui na Câmara Municipal de Uberlândia conosco. Obrigada, eu que agradeço, estou à disposição. Espero que a gente consiga aí discutir isso ainda por muitos anos. Com certeza, um feliz 2026. A você também e a todos que acompanham aqui. O Fala Vereadora de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar mais informações sobre a Câmara Municipal de Uberlândia nas nossas redes sociais e também pelo nosso canal do YouTube. Até a próxima edição.